Vamos respirar bem profundamente e nós vamos buscar a sintonia com os guardiões, que eles adentrem os nossos lares com muitas tochas, com muitas espirais. E que nesse instante possamos buscar a sintonia, uma sintonia fina, amorosa, com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão estudando junto conosco no Hospital Santa Cruz. Nós vamos sentindo a expansão dos nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que assim possamos termos uma tarde de muito aprendizado, com fraternidade, com amorosidade e com muito respeito. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, né? Para isso, primeiramente, minaram a religião a fim de entronizar a fé dogmatizada. Foi aí que a gente parou, Foi. né? E eu acho que esse parágrafo é bem interessante, É. né? Primeiro, a fé dogmatizada, a fé de convenções, como se não bastassem, procedem rotineiros, arrastões de pilhagem afetiva entre a multidão ou ainda, de forma planejada, nos casos dos líderes do bem e da paz. Os arrastões são formas de intimidação à crença de cada um no melhor dos outros. Promovem, assim, ondas de pessimismo e baixa autoestima, e baixa estima, tristeza e cansaço existencial. Sem fé, aonde chegará a criatura humana? Isso é loucura, isso é a loucura passiva. Desacreditar é viver um sistema de compulsiva maledicência e fixação na parte pior de cada um. Isso. Vamos traduzir isso aqui? Por favor. A primeira frase é aquilo que a gente vem escutando. Quando a gente fala em dogmatizado, a gente pensa nas religiões cristãs aí, que tem aquele monte De dogmas. de dogmas, né? Mas a doutrina espírita também está sofrendo disso. Quando você fala da pureza doutrinária, onde que se segue cegamente um conteúdo sem compreendê-lo, isso é dogmatizar também, né? Você tem que fazer. Não sabe por quê, Você mas tem tem que que fazer. Sem fazer. entender. Tem que Entender? fazer. Não interessa para quê nem por quê. É. Então, assim, quando a gente fala muito do que, eu vou elevar, né? É uma das coisas que a gente conversa muito sobre isso. A gente já conversou mais. A gente precisa entender o porquê dessa elevação. A gente precisa sentir, porque senão ela fica uma coisa dogmatizada. Ela é mecânica. Senão vira recitação de prece, né? Uhum, sim. Você entendeu? Então eu tenho que entender assim, eu Qual o tenho, não. objetivo? O O caminho caminho. que eu estou fazendo. É. Mas principalmente, é por isso que a gente fala que precisa sentir. Porque se Sim. você não sente, você está no mecânico, então você está dogmatizado. Certo. Está simplesmente lendo ou É, falando, decorado. é isso aí. Então você precisa sentir, sentir o que ali está, né? Que nem assim, quando se fala das fraternidades, a gente não sabe qual é a fraternidade que vai trabalhar com a gente. Mas a gente fala o nome de todas. Alguns falam, outros não. Entendeu? Por quê? Porque a gente está ali, a gente abriu vidência, a gente abriu a clarividência, a gente sabe quem está ali, quem se Não. comunicou. Então, é isso que a gente fala, a gente vai criando um mecanismo e a gente vai se dogmatizando. O próprio Pai Nosso, é, É. Se a gente não sentir, ele não prestar as, atenção. as pessoas falam, repetem a prece, mas poucas entendem o que tá dito ali naquela prece, né? E quando a gente Uhum. faz uma prece para que ela faça sentido, a gente precisa compreender o que está falando, né?
Então, assim, Dá e licença, eu assim, tô... ó. Oi, Solange. Vocês estão com o livro, por acaso? Porque eu estou procurando onde foi que a gente parou até agora. Eu não marquei dessa vez. Eu estou Página perdida. 19, Ah, desculpa. Tá bom. Eu achei que a gente já tinha andado mais. segundo parágrafo. Tá bom, obrigada. Então, assim, a gente iniciou por ali. Então, ó, vamos compreendendo. Aí vamos lá, né? Como se não bastassem, procedem rotineiros arrastões de pilhagem afetiva entre a multidão, ou ainda de forma planejada nos casos dos líderes do bem e da paz. Qual é o exemplo? É o que a gente vive hoje. Essa pilhagem. Todo mundo pilhando coisa que a gente nem sabe por quê. É diversas coisas, cada um no seu horizonte. A pessoa, quando vai sendo assim, ela é massacrada, vamos colocar, não deixa de ser um massacre. Ela vai o quê? Onde que vai a fé? Como que eu vou acreditar? Como que eu vou acreditar em mim mesmo fazendo uma oração? Se é tanta coisa errada. Nessa parte aí, o que ele está falando é o seguinte: é aquilo que a gente sente quando liga a televisão. Vê tanta mazela no mundo, tanta coisa ruim acontecendo, que vai minando a nossa fé. Assim, puxa vida, tanta coisa errada acontecendo. Será que eu estou pensando certo? Né? Todo mundo ficou em silêncio. Deu para entender ou não? Deu para entender. Eu não estava entendendo a palavra pilhagem. Pilhar é roubar, né? Arrastão. Pilhar é roubar. Pilhar é roubar. Ah, tá. É, Roubando a parte afetiva. A pessoa fica no, só pensando naquelas, na ruindade, na maledicência, é isso assim? Tira deixa, a fé. Roubam a fé. a pessoa perde a afetividade, né? Porque Sim, a o esperança. que acontece quando a gente vê as notícias, as desgraças na televisão, a gente fica num sentimento muito ruim, né? Tudo bem aqui? Sim. E aí, algo mais? Aí então ele coloca: sem fé, onde chegará a criatura humana? Sem fé, a gente não chega em lugar nenhum. A gente não É, consegue dar aquele passo, o passo que é nosso, entendeu? certo. Desacreditar é viver um sistema de compulsiva maledicência e fixação na parte pior de cada um. Isso aqui, hoje em dia, está bem visível, né? É, Essa fixação na parte ruim, isso aqui tá bem visível mesmo. Todo mundo está praticando essa obra, essa arte. ninguém vê o que tem de bom nas pessoas, todo mundo vê É, só a parte ruim, né? E é muito interessante, a gente vai falar assim de Jesus. Ah, Jesus está longe. é, Chico já foi. Eu estava assistindo um podcast agora e a Margareth estava contando de Irmã Dulce, né? Que ela fundou lá o, o hospital. E aí ela tinha que pagar um boleto de 3 milhões. Ela falou, não tem dinheiro. Aí ela foi lá para a Câmara dos Vereadores ou dos Deputados, se sentou e falou assim, quero falar com os políticos. Aí os políticos aí vieram a ser secretária, não, ninguém vai te atender. Tá bom, eu vou ficar aqui até eles saírem. Aí eles saíram, ela falou assim, esse é meu boleto. Eu faço o cheque que eu preciso pagar o hospital. Ela falou assim, ela não ia discutir com ele, você entendeu? Ela não ia, ela falou assim, ó, eu tenho a solução. Vocês precisam ajudar o povo, porque vocês são políticos. Então, faça o cheque. E ela falou assim, ninguém discutia com ela. Todo mundo fazia o cheque. Ela falou assim, olha a envergadura dela. Ela tinha uma envergadura moral muito alta. Então, assim, é aquilo assim, ela não, ela tinha fé, ela acreditava, não, ó, eu tenho esse hospital aqui, eu tenho que ajudar as pessoas, não vou brigar, eu vou atrás
pessoas que podem solucionar. Qual é o nosso sentimento? Muitas vezes a gente vai para briga. Tá. Que é A gente vai para briga, a gente não vai na fé, a gente não vai procurar uma solução. A gente vai vivenciar tudo isso. Quando eu escutei, eu falei assim, nossa, ela ia lá, com o jeitinho dela, Ou ia então trabalhar. fica assim, o governo não faz nada, o governo tem que fazer. Não, foi lá, foi naqueles que são responsáveis, realmente. Isso é pura transferência, né? Falar que o governo tem que fazer. É verdade. A gente já conversou sobre isso outro dia. Nós já fizemos toda essa parte. Algo mais? Aí, agora esse parágrafo acabou. Agora, eu marquei o outro que começa assim: vão às igrejas e vilarejos, Uhum. mas não sei se a gente tem que ler desde essas almas, ou não. Não, lê de onde que você acha que tem que ler. É. Vão É. às igrejas. Vão às igrejas e vilarejos, a empresas e escolas, a hospitais e cemitérios, a boates e campos de esporte, encontros cristãos e ruas de perdição. Tem uma grande facilidade de ação entre quantos cultivam o materialismo, embora estejam com a mira apontada para os agrupamentos da alegria e da boa saúde. Um único propósito lhes inspira ação: esparramar o vírus da desistência que cria a doença da imaginação doentia, piso para o pessimismo, a ingratidão e a desesperança. Então, o que você Quer dizer, entendeu? Por que você pegou esse pedaço? porque então eles vão em todo, não tem barreira, não tem igreja, é centro espírita, é candomblé, é praia, é qualquer canto, eles estão lá para justamente fazer as pessoas desistirem, né? É isso aí. É isso aí. Em resumo, desistir da fé. Começar a não ter mais fé, desacreditar. Derrubar a fé da pessoa, né? Vai minando, né? Sim. Começa a minar as convivências, as trocas. Você vê que assim, dentro da casa espírita é ali aquela convivência, dentro de casa é ali a convivência, mas eles estão na sociedade. Então é um no todo. Eles vão minando esse todo. Eles estão de olho no todo. No Eles todo. não estão num lugar. Porque muitas vezes você pensa, o problema está na casa espírita, está na igreja. Na Não. igreja, está na Eles boate. Então, eu no bar, eu não vou mais lá no bar, né? Está Não num é todo. assim, está no todo. Por isso, do orai e vigiai, né? Que a gente estava lendo lá no outro livro, do orai e vigiai. A necessidade do orai e vigiai. Anotei o próximo parágrafo. Hum. Os espíritas e as agremiações doutrinárias também são alvos escolhidos dessas aves de rapinagem moral. Trabalham sutilmente com a dúvida, levando inúmeros companheiros à queda programada. São ricos na diversidade de agir. Entretanto, o princípio que sustenta suas armadilhas infelizes é um só: levar os aprendizes e trabalhadores a acreditar na inutilidade de seus esforços no bem, por meio da indisposição de acreditar no valor de seus irmãos de ideal. Você vê, então, quando acontece de, num lugar, as pessoas começarem a desacreditar umas das outras, derruba o lugar, né? Ó, Pronto, acabou. você começa, você, trabalhando num lugar que existe esse desacreditamento de um outro, quem está lá dentro começa a falar assim, puxa, deveria ser um lugar para o bem, e acontece tudo isso, e aí vai desacreditando aí em tudo aquilo que ele faz para conquistar o bem, né? A desconfiança, né? A desconfiança. Né? Vai pondo. Um fica. É isso aí. E eu anotei também a continuação. Eu também. São suas vítimas todos os que se contaminam pela preguiça de entender. Olha que interessante, a preguiça de entender, né? Muitas vezes a pessoa simplesmente escuta e toma aquilo como verdade, mas não entende por que aquilo é verdade. Então,
Essas pessoas são as vítimas Desses irmãos. desses irmãos aí. Aceitar e apoiar os irmãos de caminhada no ideal, tão somente por preencherem seus padrões de perfeição Por não, religiosa e conduta não moral. preencherem. Por Por não não preencher. Isso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a idealização, né? Transformar as pessoas em heróis ou ideais de, não, quero ser que nem tal pessoa. A gente não conhece quem é aquela pessoa. E, de repente, ela pisa na bola em alguma coisa e derruba tudo aquilo que você tinha construído como ideal. Porque a pessoa que era o seu ideal deixou de ser seu ideal. E aí, Só que aí o que ele está falando é o seguinte, aqui ao final, tão somente por não preencherem seus padrões de perfeição religiosa e conduta moral. Na realidade, é aquilo que a gente sempre fala. Não tomem ninguém como padrão. Se precisar pegar alguém como padrão para se guiar, tome Jesus. pegue Jesus. Só ele é irrepreensível. Porque Mesmo porque a gente geralmente, não conhece. não, Fala. e assim, quando você começa a conviver com as pessoas, você olha as pessoas e você fala assim, nossa, eu gostaria de ser assim. Ó, é um exemplo. Hum. Ele pensa. Kardec, quando ele nos trouxe todo esse estudo, ele nos ensinou algo. Ele falou assim, ó, a gente não termina, eu não estou terminando, eu estou iniciando. E quando ele fala isso, ele fala assim, eu falei assim, como é que é? Aprenda a estudar, a se conhecer e ver qual é a sua verdade. Porque cada espírito tem uma verdade. Se cada espírito tem a sua verdade, eu não posso ter aquela pessoa como aquele que eu sigo. É. Porque ele não sou eu. E outra coisa, você só conhece aquele pedaço da pessoa ali que ela mostra, Você só não é? conhece o Você que não ele vê. conhece a pessoa, você conhece aquela coisinha ali que ela mostra numa live ou qualquer coisa ali, E né? aí que está o segredo. Porque como a gente só conhece aquilo que a gente está vendo, É, a gente se esmera em ser daquela forma, o que a gente está fazendo é colocar uma máscara. Porque para você ser daquele jeito, na verdade você está parecendo ser daquele jeito, mas não é. não Porque é. para ser daquele jeito você tem que transformar o que você tem dentro de você. E aí, o próximo parágrafo que eu anotei também. Uhum. Eis a razão pela qual o tema reforma íntima carece de melhores e mais profundas concepções. Sem entender os mecanismos psicológicos e emocionais da autêntica mudança interior, poucos serão perseverantes o suficiente para levar avante seus ideais de melhoria. E é o que acontece mesmo, sabe? Se a gente não se conhece, fazer reforma íntima é dar polimento na sujeira. É Não é verdade? verdade. A gente não Então, entende, né? a gente precisa fazer se entender, entender psicologicamente o que nós somos, para transformar psicologicamente o que nós somos. Só assim vai acontecer a transformação real, a transformação boa, a verdadeira reforma íntima. Porque senão é como se você fosse, vou reformar minha casa, e você pinta ela por fora, por dentro está toda estourada, né? Ela tá bonita por fora, mas por dentro, Senão a gente vai viver sempre naquela coisa que assim, né? Na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Porque a gente se engana realmente, né? Verdade. E aí onde que a tão famosa reforma íntima não sai. É, porque você não está entendendo, né, onde é que você tem, o que que você tem que fazer, o caminho que você tem que ir, né, trilhar para poder fazer essa mudança, essa melhoria. Você Porque sem, simplesmente acha que de hoje para amanhã você já vai estar melhor, porque né? sem É aquela coisa conhecimento, do melhorzinho, né? é o negócio melhorzinho, ó. Do Sem melhorzinho. conhecimento e autoconhecimento, o conhecimento é necessário, mas o autoconhecimento é muito maior. é fundamental.
é a sua transformação. E aí vem a exemplificação do bem. Muitas vezes a gente pula para a exemplificação do bem, fica no conhecimento, mas o autoconhecimento não. E aí aonde que eu falo que a gente acaba se enganando, colocando as máscaras. A gente não mudou nada, a gente mantém os mesmos valores, mas a gente vestiu uma capa diferente. Pela capa cor-de-rosa agora. Se perdeu, Entendeu? né? Se perdeu no caminho. Pulou uma etapa, né? Porque estuda, tem o conhecimento, faz a boa ação, mas não se conhece, não sabe nem por quê. Uma hora de um aperto estraga tudo, já volta tudo para trás. É Não mudou verdade. nada. Não mudou nada. Não mudou nada. É. Eu anotei o próximo parágrafo também. Então tá bom. Não, mas é assim, sem problema. Esse livro, esse pedaço, acho que a gente marcou tudo, não é? É verdade. Nada pode atormentar mais o trabalhador sincero do crescimento espiritual do que suas fraquezas, suas falhas. Esses exímios psicólogos da maldade calculada, são hábeis disseminadores da substância de perfeccionismo, desenvolvida com base em profundos estudos e pesquisas que realizaram em seus laboratórios, com os elementos estruturais da molécula da vaidade. Ou seja, quando a gente... Vamos falar da nossa transformação, né? A gente quer ser perfeito agora, né? E aí qualquer mudançazinha que a gente faz, a vaidade toma conta da gente, a gente fala assim, eu tô melhorzinho, né? Tá tudo prosa, né? É, e aí mal sabe a gente que aquilo que a gente deixou de fazer ainda está no reino mental. E a gente não fez, não porque mudou, mas porque se controlou. Entenderam a É verdade. diferença? O primeiro tropeço, a primeira batida com o dedo na quina de uma cadeira já estragou tudo. A primeira pressão que a gente sofrer, a gente já tropeça e cai no Estragou chão. tudo. E aí, um pouquinho mais na frente, nesse mesmo parágrafo, eu anotei assim: com a vibração da culpa e da autopunição, alguém tem culpa e autopunição? Temos um canteiro mental fértil para a proliferação da praga. Dessa forma, espreitam os momentos de descuido e erro humano, quando alastra a emoção da decepção e da tristeza consigo mesmo, a fim de agirem com extrema habilidade. E não é verdade? Quando a gente comete um erro, quando a gente percebe que o melhorzinho é só uma palavra que a gente não está melhorzinho nada, né? Não é? A gente cai. E quando cai, eles atacam. E aí a gente entra em profunda tristeza com a gente mesmo. Sim. Não é isso? Porque aí você teve contato com o seu inconsciente. E aí, assim, ó, a dor trouxe a dor trouxe isso. E aí, onde que assim, quando a gente tem a dor, o que que a gente tem? Ou cresce, é verdade, ó. Vai para a reflexão e fala assim, é verdade, eu não andei. Eu vou pegar esse caminho diferente, ou a gente vem para a máscara. Eu vou me perdoar, eu vou me aceitar, entro na síndrome de Gabriel. A gente vai para um lado ou vai para o outro. É. Ou a gente estaciona, ou a gente caminha. Ou resolve aprender direito, fazer as coisas direito. Oi, Solange, diga. Não, eu tô me colocando na situação que eu tô me vendo o que aconteceu comigo, que eu estava me sentindo que eu estava caminhando e eu caí. E isso me entristece muito, Não entristece, bastante. não entristece, não. Não faça isso. Não exige de você aquilo que você ainda não pode dar. Um dia você vai poder dar. Mas a questão toda é o seguinte: no passado você caía, nem percebia que caía e continuava andando, não é isso? Então a melhora que você teve você está buscando a sua melhora. E quando você não consegue, você percebe isso, que é a melhor coisa que existe. Você já está buscando a sua melhora e percebendo os caminhos os passos que você está dando, e quando você percebe que o passo não foi bem dado, você procura buscar fazer novos passos diferentes. Não Mas é se difícil, né?
não se chateie. Não coloque o seu objetivo mais longe do que o seu braço alcança, porque senão você nunca vai chegar lá. Eu acho que assim, essa é começar, é um passo para a maturidade, tá? Por quê? É aquilo que todo mundo fala, falar de reforma íntima não é fácil, gente. E se fosse fácil, a gente não estaria tão perdido em tantos séculos, né? Se autoconhecer, se autoaceitar. A gente vem com uma vida, a gente tem problema de autoestima. E a gente tem dificuldade de entender que a gente tem problema de autoestima, de aceitar isso, né? Então a gente fica com defesas em cima de defesas. O que o Sérgio falou para a Solange, eu acho que é uma realidade, assim, dói. Aí você fala assim, já passamos, já, Toda hora. né? É só que a gente vai calejando no sentido assim, a gente cai e a gente fala assim, pô, é verdade, eu vou amadurecer. Eu vou amadurecer. Mas se a gente assim, continuasse naquela ilusão, seria muito pior. Porque é aquilo que eu estava falando, a gente teria o conhecimento, a gente ia para a exemplificação do bem, mas do autoconhecimento zerado. E aí é aqueles livros que a gente já fez. Quando a gente chegasse, vamos lá, a gente fala do Hospital Santa Cruz. Quando se chega no Hospital Esperança, o que acontece? Começa um nível enorme de cobrança, né, para os mentores que ali estão, mas a cobrança é deles mesmos, foram eles que não deram os passos, foram os espíritas, os católicos, quem foi que não deu passo, não quis conhecer. Então eu vejo assim, que a gente está tendo uma grande oportunidade, a gente ganhou um presente enorme, que a gente está podendo ver isso agora. E dá um passinho, é milimétrico, gente, não é grande, o passo não é grande, é pequenininho. Venci hoje, nossa Deus, obrigada, consegui. Amanhã é um outro dia, sabe? Então, hoje eu tô bem, hoje eu tô feliz, hoje eu consegui, não fiz nada que me desabonasse, eu tô feliz, consegui. É o meu passinho, é passinho pequeno, porque a gente não vai ter grandes passos, né? Sabe, uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente, não é para a gente se acomodar, mas a gente precisa ter sempre em mente. Não é para a gente ficar triste quando a gente quer fazer alguma coisa e não conseguiu. É ficar feliz porque a gente já está tentando fazer essa coisa. Antigamente a gente não estava. Entende a diferença? A gente sempre está querendo mais. E é isso mesmo. Isso chama-se... o perfeccionismo é quando a gente se entristece por não ter conseguido. Isso é perfeccionismo. A busca de ser melhor é necessária. A gente precisa fazer isso. Quando a gente se entristece por não ter conseguido, isso é a, o sinal de que a gente é uma pessoa que está sendo perfeccionista. Que é o que está escrito aqui, né? Onde está mesmo? É no parágrafo anterior, né? É. Ele fala do perfeccionismo. E é aquilo que os espíritos contrários ao bem incutem nas pessoas para que elas estejam sempre frustradas e sempre se questionando sobre o bem. Então, assim, vamos buscar a perfeição, mas não façamos disso uma necessidade. Simplesmente é um objetivo. Tá bom? Algo mais? Não. Eu tenho, mas é só para Você amanhã. tem bastante coisa, então. Tenho. Então vamos terminar. Amanhã a gente termina. Não, mas acho que já dá para começar a estudar o capítulo 1. Sim, eu ia falar Ah, isso. então tá. Que não tem tanta coisa assim para amanhã. Acho que tem uma página e meia. E a gente já se prepara para o capítulo 1, a missão de Chico Xavier e dos nossos novos médiuns espíritas.
E onde é que nós estamos? Quem cultiva a descrença, é aí? Isso, Isso. nós paramos aí. Certo.